Oi, então sejam todos bem-vindos novamente aqui ao TTS Supremo. Eu me chamo Neymar Borges, estamos por aqui no TTS desde 2012 e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o Linux Mint. É uma playlist que eu comecei há um tempo atrás e, em função das coisas da vida, acabei fazendo uma pausa bem considerável entre aquele último conteúdo que eu gerei sobre o Mint e este. Nesse meio tempo nós tivemos o lançamento do novo Linux Mint, com o nome Vanessa. Então, tudo aquilo que eu já mostrei relacionado ao Orca, a Orca 42, enfim, todas aquelas questões que vieram com essas novas versões do Orca, elas estão presentes aqui. Soma-se a isso tudo que vocês que se interessam pelo Linux Mint já devem ter acompanhado nos canais especializados por aí. E aí a gente vai ter um apanhado de que tipo de recursos e novidades a gente vai ter aqui. De maneira que eu vou até abrir um terminalzinho para mostrar para vocês aqui, ó. Vou abrir um terminalzinho aqui. Ó, dei um Orca. E comandinho aqui para fazer aqui a versão do Orca para vocês é o Orca 42. Então ele tá atualizadinho, enfim, né? Vai durar bastante tempo essa versão aqui. É uma versão de longo suporte também do Linux Mint, baseado no Ubuntu 22.04. Então a gente vai seguir naquele conteúdo, não necessariamente fazendo aqui um review de acessibilidade, né? Relacionado a esse lançamento, mas dando continuidade àquela playlist de onde a gente parou. A gente vai continuar vendo então algumas configurações do Linux Mint a partir do seu painel de controle. Ele é um tanto quanto confuso, mas nem tanto. Já explico, vamos lá. Muito bem, como vocês lembram, né, a gente parou lá no último vídeo trocando uma ideia sobre o menu, o que é um menu muito semelhante ao iniciar do Windows e tal, que ele é dividido em 3 partes, que quando a gente chama ele, a gente já para em cima ali do campinho de busca. Pois bem, para a gente acessar esse painel de controle, a gente vai fazer uso então do menu. Vamos aqui imprimir a tecla Super, setinha para cima. Cair em cima do Warpinator, que foi o último, que é o último aplicativo que eu instalei aqui, que inclusive está na ordem alfabética aqui com W. Setinha para a esquerda para cair na coluna do meio, como diria a zebrinha, né? E aqui a gente tem aqui as categorias na coluna do meio, lembram, né? E aí, se a gente der mais uma setinha para a esquerda, a gente vai cair em alguns locais aqui do sistema, enfim, né? Vamos dar a setinha para a direita, para a esquerda, perdão. E a gente já cai em cima da central de controle. Eu vou dar um Enter em cima dela. E aí a gente tem esse painelzinho de controle aqui do Mint. Reparem que quando ele... Vou fazer de novo. E dessa vez não vou falar em cima. Warpinator, preferências, central de controle. Vamos dar um Enter aqui então. Vocês percebam então que o primeiro componente ao qual a gente cai focado é o campo de busca. Aqui a gente consegue fazer a busca pelas opções aqui presentes nesse painelzinho de controle. São muitas opções, mas ele tem alguns defeitinhos de acessibilidade, a gente vai ver isso junto. Mas antes eu quero te convidar a deixar o seu triplo C aqui no TTS, para que você, enfim, faça com que o conteúdo aqui se torne cada vez mais relevante aqui na plataforma. Então, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo. Tem uma chegadinha ali nas descrições dos vídeos, que vez por outro eu coloco conteúdo suplementar por ali. Eu queria separar também para vocês dois contatos comigo. O Neymar, @NeymarBorges1 lá no Twitter, e o ttssupremo@gmail.com, e-mail e pix aqui do canal. Vai ser um prazer tomar um cafezinho aí, se vocês acharem que esse é o caso, beleza? Bom, gente, esse painel ele tem um probleminha, que é o seguinte: visualmente a gente tem divisões nítidas nele, a gente tem orientações visuais, né? Então esse painel ele é uma janela comumente utilizada aí de uns anos para cá, onde você vai ter uma lista à esquerda, lista, enfim, onde você vai colocar aqui algumas categorias para melhor organizar, enfim, e não deixar tudo misturado no lado direito da janela. Porém, aqui no Mint, você não tem essa separação por categorias. O lado direito ele exibe todas as opções do Mint, sendo que as opções que a gente encontra aqui no lado esquerdo, elas seriam mais ou menos como uma espécie de salto para algum subtítulo.
presente ali no lado direito da janela, né? Isso é um problema porque se essa, digamos, essa dinâmica ela fosse também transposta para navegação via teclado, beleza, tudo bem. Eu chegaria em alguma das categorias que eu já vou mostrar para vocês abaixo, daria uma barra de espaço em cima dela, seria movido para o subtítulo que corresponde a essa categoria, daria uma setinha, sei lá, para a direita e sairia navegando. Porém, nada disso funciona aqui. A maneira mais eficiente que eu encontrei de navegar por esse painelzinho de controle e conhecer as suas opções é fazendo uma navegação progressiva com Tab e uma regressiva com Shift Tab. Beleza? Então, eu recomendo que vocês, aí, usuários de leitura de tela, também sigam essa dinâmica de Tab e Shift Tab nesse primeiro momento para fazer o reconhecimento de todas as opções que a gente tem nessa janela, porque depois vocês vão ver que o próprio sistema oferece formas alternativas de se acessar essas mesmas categorias, essas mesmas funções. Então, tenha em mente que o primeiro componente então, dessa janela aqui é o campo de busca, beleza? Eu vou com Tab. E aqui começam as categorias as quais elas não vão ser separadas ali à direita da tela. E sim, ao se clicar nelas aqui, a gente vai ser movido aqui para um subtítulo, né? Geralmente, comumente, quando a gente tem essa divisão, onde você tem a lista à esquerda e o conteúdo pertinente ao que foi selecionado nessa lista sendo exibido à direita, a gente tem um desaparecimento de todas as demais opções e o surgimento apenas daquelas opções relacionadas àquilo que a gente marcou no lado esquerdo. Como eu já disse, aqui está tudo misturado. Então, enfim, né? Vamos com Tab. Aqui também em hardware acontece a mesma coisa. Internet acontece o mesmo. Visual e comportamento acontece o mesmo. Aqui em pessoal, se não me falha a memória, é um botão que vai te levar para uma paradinha para fazer essas configurações pessoais aqui, né? Não vem ao caso. Mudar o tema também. Definir aplicativos preferenciais. Aqui a gente clica muitas vezes para habilitar o Orca. Já mostrei isso, né? No início de sessão, né? E agora a gente começa a navegar por todas as opções. São um pouco mais de 40 opções na janela do lado esquerdo. Essa aqui é a primeira opção que fica localizada no lado direito da janela. Então, enfim, tá tudo junto ali. Então, vamos ouvir, porque assim, ó, aqui o Linux Mint ele é bacana porque tu tem ali a opção e tu tem uma dica descrevendo essa opção. Então, vamos dar um Tab e um Shift Tab. Fonte ferramenta para cópia de segurança, botão de apertar. Faça uma cópia de segurança da sua pasta pessoal. Beleza, vamos indo então agora com Tab. Vamos ouvir todas essas opções para conhecer elas, tá? Tab. Fontes de aplicativos, botão de apertar. Configura as fontes de instalação e atualização de aplicativos. Beleza? Tab. Gerenciador de aplicativos, botão de apertar. Instalar novos aplicativos. Vocês percebem que a gente tem a dica, né? E a gente tem também, a gente só não tem aqui o item de lista, né? Aqui ele não fala para mim que eu estou no item 3 de uma lista de 40, ele não tem esse retorno para a API de acessibilidade, né? Então. Gerenciador de atualizações, botão de apertar. Exibir e instalar as atualizações disponíveis. Tab. Gerenciador de drivers, botão de apertar. Gerencie os drives dos seus dispositivos. Tab. Gerenciador de pacotes Synaptic, botão de apertar. Vocês vejam que aqui no Synaptic, seguramente muita gente nunca deve ter ouvido falar no Synaptic. Os que ouviram não sabem muitas vezes ao certo o que é o Synaptic, né? Então, em coisas corriqueiras você tem a descrição do que é a função. E aqui no Synaptic, que carecia realmente de uma descrição, tem uma descrição, não tem, né? O Synaptic ele é uma espécie de interface gráfica para o apt. Acho que eu confundi demais, né? Mas enfim, é uma maneira de gerenciar software, tá? Hora e data. Ó, aqui na hora e data tem a descrição, ó. Ó, a impressora não teve. Ó, vamos indo, né?
Vamos indo. Solução de problemas. Solução de problemas, ok. Usuários e grupos, beleza. Adaptadores de Bluetooth, vamos indo. Atalhos de teclado, seguimos em frente. Ok. Vamos seguindo aqui, gerenciador de Bluetooth. Aqui a gente vai ver os gerenciadores de Bluetooth se repetirem as opções, tá? Porque tem novos gerenciamentos de Bluetooth aqui no Mint, tá? Vocês já devem ter acompanhado isso, né? Gerenciamento de energia. Monitores, mouse, som, ok, teclado, beleza, configurações avançadas de rede, firewall, proxy da rede, ok, vamos indo, aparência, Compis, vamos ter conteúdo sobre o Compis aqui em breve, e área de trabalho, conversar um pouco sobre compositores de janela, né? Janelas. Menu principal, aqui teve gente perguntando, acho lá na comunidade TTS, como é que mexia no menu principal, tá aqui, ó. Método de entrada, notificações, pop-up, proteção de tela, ok. Configurações do QT, eu nunca mexi aqui, cara. Tela de boas-vindas, ok. Aplicativo de sessão, né? Já mencionamos aqui, né? É fundamental vir aqui e ativar o Orca, né? Ou é aqui? Não, é lá mesmo, né? Aqui é os padrões, né? Administração e tecnologias assistivas, que é a última opção. Comentar com vocês que esse ano, essa semana, o Jonathan Simeone lá no Dio Linux, e como sempre fez um conteúdo excelente lá, mostrando uma distribuição sensacional, uma distribuição que tem lá quase 6 GB de espaço em disco, a imagem de disco da distribuição, uma verdadeira belezinha. Todo mundo ficou animado lá na comunidade, se falou muito disso lá no Telegram. Que legal, que bacana, porque a gente tem lá no Telegram gente, por exemplo, que se interessa por tecnologia forense, a gente tem gente que mexe com software, tem engenheiro de software lá, tem cara que é engenheiro de software lá, cego total, saca? Tem programadores lá. E o pessoal ficou bem animado, assim. E aí quando eu fui testar foi broxante, assim, tipo, a distribuição Tizen, o nome da distribuição, não lembro agora o nome, mas enfim, foi uma distribuição aí voltada para questões de TI, né? Ou seja, uma chance da gente aprender, de conhecer novas ferramentas e tal. E tipo, sei lá, a distro tem lá 6 GB quase. Tem 5 GB e um pouquinho de quantidade de coisa, tem coisa pra caramba, e os caras removeram a acessibilidade, eles removeram as ferramentas assistivas, Olha, vou te dizer, bom, depois que a gente acompanhou tudo isso aqui, e vocês sabem muito do que tem dentro daquele painel, a gente vai, por exemplo, para o próprio menu do Linux Mint com uma outra perspectiva. Percebam, eu vou apertar aqui a tecla Super. Vou dar uma setinha para cima. Vou dar uma setinha para a esquerda. E aqui em preferências a gente começa a navegar por essas categorias, ó. Administração, som e vídeo. E aqui pelo próprio menu a gente vai conseguir encontrar de maneira organizada o que não está organizado lá. Não é que lá não esteja organizado, o que não tá bem, digamos, reparado ali é a navegação via teclado, né? Essa navegação ela carece realmente, porque o que as pessoas veem ali não é a mesma coisa que a gente ouve, né? Então, inclusive, tem uma orientação da WCOG nesse sentido, né? Que o que eu vejo precisa ser o que eu ouço, e o que eu ouço precisa ser o que eu vejo. E ali a gente só consegue fazer uma navegação eficiente com Tab e Shift Tab. Né? E era para a gente poder também ter essa possibilidade de nos mover por lá, respeitando aquela divisão por categorias. Né? Infelizmente lá não acontece, carece ali de um pequeno reparo, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui tá melhor. Né? Aqui pelo menuzinho do Mint aqui tá melhor de se mexer por ali. Tá bom, claro que tem aquele outro menu também. Ó. Esse aqui, ó.
Já mostrei também, a gente tem acessórios. Escritório menu. É o menu mais simples, eu ativei ele com Alt F1, né? Ferramentas do sistema menu. Ferramentas do sistema, enfim, aqui a gente também tem outras maneiras de caminhar pela aquelas configurações, enfim, são muitos os caminhos aqui no Mint e isso faz com que realmente ele seja acessível, né, a todos nós, porque a acessibilidade ela diz muito mais respeito a ter opções do que propriamente a atender aos interesses dessa ou daquele tipo de deficiência, na verdade, né? A acessibilidade ela é bom para todo mundo, né? Enquanto a gente não entender que a acessibilidade é tão importante quanto, sei lá, os recursos de rede, os recursos de Bluetooth, os recursos de áudio, enquanto a gente não entender que a acessibilidade é a parte fundamental do sistema, tanto quanto outra parte qualquer, a gente vai ter essas exclusões acontecendo nesses casos bizarros aí, como foi esse teste que eu fiz, essa distribuição que eu deixei. Vou deixar esse vídeo do Jonathan Simeone lá no Diolinux para vocês acompanharem, para saberem ao certo do que eu estou falando. Como esse conteúdo aqui ele envolve o MAT e aquela distribuição ela era baseada nessa interface gráfica, o padrão dela, a interface gráfica padrão da distribuição era o MAT. Isso também deixou a gente muito a fim de testar, deixou a gente muito entusiasmado, porque a gente pensou, puxa, vamos poder aprender com um nível de inclusão aqui, de acessibilidade fantástico. E aí você foi lá e os caras excluíram, por realmente não terem essa noção de que, é para PCD, pouca gente usa, só atrapalha os nossos usuários, e enfim, aconteceu. Tá bom, gente? Obrigado por ter acompanhado esse conteúdo até o finalzinho, ou pelo menos um textinho que fosse. E muito obrigado pela paciência que todos vocês têm sempre comigo. Um abração para todos, para todas. Até a próxima. Tchau, tchau.